aqui, né, nessa primeira aula, finalizando, né, estruturas atômicas, hoje a gente vai ver aqui as partículas fundamentais de um átomo. Né? A gente vai iniciar, são 3 aulas com esse tema, né, partículas fundamentais de um átomo e representação de elemento químico. Certo? A gente vai ver aqui quais são essas partículas. Na verdade, nós já sabemos. Né? Aquele átomo que foi construído lá na estrutura atômica por Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr é exatamente essas partículas fundamentais. Então, eles foram, cada um contribuindo de uma forma, até a gente chegar a essas partículas fundamentais aí de um átomo, que é nada mais do que os prótons, os elétrons e os nêutrons, certo? Professor, é só essas 3? Né? Não, lógico que não, tem mais partículas. Só que nós estudamos aí, nós restringimos apenas, né, nos prótons, elétrons e nêutrons. O átomo ele tem mais partículas, certo? Gente, o objetivo de hoje aqui da aula é compreender o que é o número atômico, certo? Entender o conceito de número de massa, identificar a representação de elemento químico e praticar o conhecimento por meio de atividade. Então, eu espero a gente finalizar tudo aqui hoje, certo? Esses 4 tópicos aí, ou pelo menos 3 primeiros, para a gente sair com um novo entendimento aqui sobre a estrutura atômica, certo? Sobre essas partículas fundamentais aqui, beleza? Questionamento. Você sabe o que define os diferentes tipos de átomos? Né? O que é que difere? Como é que diferencia esses átomos? Né? O que é que eles têm que um faz ser diferente do outro? Você sabe representar corretamente um átomo? De que forma, né, que você pode representar um átomo? Certo? Então, a ideia hoje aqui da aula, a ideia é essa aí. Certo? Relembrando, né, atomística. O que é, professor, atomística? É aquilo que a gente viu. Né? É o estudo do átomo. Né? É estudo da evolução atômica. Né? Nós vimos lá que esse estudo foi desenvolvido por cada um daqueles cientistas. Dalton, Bohr, Rutherford, Thomson, certo? Foi desenvolvido por cada um deles ali. Essa atomística, né? Que ela é responsável pelo estudo do átomo. E ela vem de lá de trás, na verdade, né? Demócrito e Leucipo. E aí cada um vem trazendo suas contribuições com relação ao modelo atômico, o que a gente já viu nas aulas passadas, certo? Vamos lá. O que é o átomo? Não vou mais discutir isso com vocês, a gente já discutiu isso demais, certo? O átomo nós sabemos que é a menor partícula da matéria, né? E essa indagação surgiu lá com o Demócrito e Leucipo, é tanto que a palavra átomo, Demócrito e Leucipo falou, ó, depois do átomo não existe mais ninguém, é só o átomo aqui. É tanto que a palavra átomo significa não divisível, sem partes, né? Então, lógico, né, que essa ideia ficou por mais de 2.000 anos. Dalton retoma a ideia do átomo, continua informando, né, realizou os experimentos, mas continua informando que o átomo ele é divisível, indestrutível, homogêneo. Né? Ele veio com a ideia de Demócrito, mas veio com mais contribuições aí, porque a química, Sim, é o professor. né? Então, gente, é o seguinte, partículas fundamentais. Tá aí as partículas fundamentais. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, esse desenho bonitinho, né? Isso aqui já foi a ideia de Rutherford. Né? Ele imaginou o átomo ser semelhante a um sistema solar. Certo? Opa, o átomo é semelhante ao sistema solar. No centro do sistema solar, nós sabemos que tem o Sol, e ao redor do Sol, esse de verdinho aqui, quem está girando é os elétrons. Não é isso? Tem os elétrons girando ali. Então, essa aqui são os planetas. Essa foi a ideia de Rutherford. Né? Então, as partículas fundamentais, guardem isso, são os prótons, elétrons e nêutrons. Certo? Professor, existe mais? É lógico que existe, né? Nós temos outras partículas aí, certo? Os neutrinos, né? Nós temos outras partículas, só que a gente só estuda aqui na educação básica, a gente acaba
restringindo somente a próton, nêutron e elétron. Só que o modelo atômico de Rutherford não vinha os nêutrons, ele não falou de nêutron. É tanto que é uma limitação do modelo atômico de Rutherford, essa questão do próton, do núcleo, e o elétron na eletrosfera. E aí você tem um próton positivo e um elétron negativo, o que vai acontecer? Vai ter um decaimento aqui. O elétron vai ficar girando até a hora, até encontrar o próton, né? E esse átomo ele se desfazer. Isso era uma limitação do modelo atômico de Rutherford. Você tem um próton e tem um elétron. Um está no núcleo, outro está na eletrosfera. A tendência deles aí é encontrar o outro, né? E ocorrer uma atração. Só que aí, James Chadwick, né, em 1931 mais ou menos, ele acaba descobrindo os nêutrons. E aí completa mais, saindo do modelo atômico de Rutherford. Certo, gente? Então, Rutherford não falou de nêutrons, nem Thomson, nem Dalton, principalmente Dalton, né? Nem imaginou nada de nêutrons. E o modelo atômico atual, daquela época, que era o de Rutherford, ele não falou nada de nêutron. Praticamente 20 anos depois, que Rutherford foi em 1911, seu modelo atômico. Aí em 1931, Chadwick descobre os nêutrons, e aí eles passam a entender que o nêutron aqui no núcleo passa a ser um equilíbrio entre os prótons do núcleo e o elétron da eletrosfera, certo? Então, não podemos esquecer que o átomo possui essas três partículas fundamentais aí, certo? Continuando, vamos lá. As três partículas estão aí. O próton, você pode representar ele com um P maiúsculo, um P minúsculo. O nêutron, você pode colocar um Nzinho, uma bolinha de nêutron. E o elétron, geralmente utilizamos um E e um tracinho, certo? Já sabia nessa época de Rutherford, né? Eles acabaram descobrindo aí, calculando a massa do próton, a massa do nêutron, que são massas iguais, e a massa do elétron é extremamente pequena, bem menor do que a massa do próton e do nêutron, certo? A unidade de massa atômica, isso é a massa mesmo, né, em gramas. E a unidade de massa atômica, né, nós representamos o próton como 1, o nêutron 1 e o elétron 0,0005, certo? Lógico, a carga do próton é mais 1, a gente vai ver muito isso aqui, principalmente quando a gente falar de cátions e ânions, certo? Então, o cátion é positivo, quer dizer que ficou com excesso de carga positiva, tem mais próton do que elétron. Aí vem o ânion, carga negativa. O que é que significa o ânion, carga negativa? Significa que ele possui um excesso de cargas negativas, tem mais elétrons do que prótons. Então, a carga do próton é mais 1, a carga do elétron menos 1, e o nêutron não tem carga, né? Carga zero. O professor tem que decorar isso aqui, pelo amor de Deus, não, gente. Aqui, ó, o que é que eu preciso saber? Que o símbolo de próton é P, é a inicial do nome, o nêutron é N, o elétron é E. Acabou. E eu tenho que saber que o próton é positivo, mais 1, né? A carga dele, a carga do elétron é menos 1, e o nêutron é 0. Não preciso saber. Decorar a massa. Ninguém vai decorar isso aqui não, pelo amor de Deus. Não há necessidade da gente calcular, decorar isso aqui. Porventura cair exercício e você tiver necessidade disso aí, o exercício vai te passar. Vamos que vamos aqui. Meu Deus, aqui. Partículas fundamentais, né? Como eu já falei para vocês, que são aquelas três, prótons, elétrons e nêutrons. E agora a gente inicia com o número atômico. Inicia não, né? Dá uma continuidade, né? O que é o número atômico e o que é o elemento químico. Professor, o que é elemento? É aqueles elementos da tabela periódica. Está lá na tabelinha, aqueles elementos, né? Sódio, cloro, lítio, hidrogênio, ferro, manganês, zinco, cobalto, chumbo, prata,
ouro, cloro, enxofre. Professor, aquilo é o que? São elementos químicos, certo? Não sei o que é isso. Gente, elementos é um conjunto dos átomos com o mesmo número atômico, ou seja, aquele elemento que está na tabela lá, o sódio, ele possui o mesmo número de átomos em qualquer lugar do planeta, certo? Então, elemento químico é o conjunto dos átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons em seu núcleo. Então, podemos falar que o elemento químico é o átomo, né? Sim, não gosto muito disso não, mas dá para a gente falar isso. Então, aqueles elementos químicos da tabela periódica, eles são os átomos, certo? Então, eles são átomos aquilo ali, que possuem, logicamente, a mesma quantidade. Mas todos possuem a mesma quantidade de prótons? Não. Aqui está querendo dizer o quê? Que aquele elemento químico, o potássio, né? Inclusive, um médico ele descobriu ontem, né, que o médico, ele não é médico. Ele foi receitar lá, acho que no Rio de Janeiro, um falso médico. Aí escreveu potássio, escreveu errado e o pessoal desconfiou, né? Como é que o médico escreve potássio desse jeito? Né? Desconfiou, resumindo. Quando foi descobrir, o cara é um falso médico. Né? No século XXI, com câmeras, com a população mais... infelizmente, a população ainda está carente de conhecimento, né? A gente sabe disso. Mas hoje todo mundo pega um celular, sabe, né, pesquisar, hoje todo mundo tem acesso a essas coisas. Então, câmeras para tudo que é lugar, a tecnologia está aí, né, avançadíssima, e ainda existe esse povo ainda, fraude, o cara, né, fingindo que é médico, é brincadeira, né, nossa. Então, elemento químico é isso, são aqueles elementos da tabela periódica. Então, tabela periódica, essa aqui, a gente vai falar muito dela, certo? Então, o número atômico de cada elemento químico desse aqui é o que define o elemento químico, certo? Como está escrito lá, né? Que elemento químico é o conjunto dos átomos com o mesmo número atômico. Então, o elemento químico titânio, né? No Brasil, na África, em qualquer parte do mundo, o titânio vai ter sempre as mesmas características. Símbolo, TI, número atômico 22, massa 47. Lógico, a gente vai estudar aí os isótopos, os isóbaros, os isótons, e vai ter uma pequena diferença. Mas o principal, que não vai mudar, é o número atômico. Certo? Então, cada elemento químico aqui tem o seu número atômico, que é a identidade do elemento químico. Isso não muda. Certo? Então, todos os elementos que nós conhecemos estão aqui na tabela periódica. Voltando, certo, gente? Então, isso é elemento químico. Número atômico. Ele é representado pela letra Z, maiúsculo. O que é o número atômico, professor? Rutherford não falou de prótons. E Rutherford falou bem assim, ó. Os prótons ficam no núcleo. Então, logo depois dele, houve o desenvolvimento, né? Cresceu mais ainda essa área atomística, e eles resolveram adotar alguns nomes aqui, certo? Adotou o número atômico para o átomo. O que é o número atômico? É o número de prótons, certo? Professor, onde é que estão os prótons? Está aqui no núcleo. Eles estão aqui. Então, esses azuis aqui, ó, são os prótons, possuem carga positiva. Os verdinhos é o que? Neutro. Então, professor, quer dizer que se... Tira isso daqui. Ctrl X. Quantos prótons temos nesse átomo? Isso aqui é um átomo. Cada circunferência dessa aqui, ó, gente, vendo verdinha, cada circunferência verdinha é uma camada eletrônica, certo? A primeira aqui pontilhada é a camada K, depois camada L, M e N. Ponto. Aqui no centro nós temos o núcleo, que você vai contar quantas bolinhas azuis tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então você contou as bolinhas azuis, que são os prótons. Tem 11, então o número atômico vale 11. Ou seja, o Z, que é o número atômico, é igual a 11. Certo? Então, para a gente identificar o que é o número atômico, basta contar
os prótons, certo? Professor, não entendi ainda. Na tabela periódica, tem como a gente visualizar isso? Sim, vai visualizar aqui agora. Professor, cadê a tabela? Está aqui. Vamos pegar aqui o ferro. Vamos. Olha o nome aqui, gente. Ó. Número atômico 26. O que é que significa isso? Significa que o ferro tem 26 prótons. Opa, descoberta magnífica agora. Vamos brincar aqui, professor. O bromo. Olha o número atômico. Lembrando, o número atômico é representado pela letra Z. Olha quanto é o número atômico do bromo? 35. Ou seja, o bromo tem 35 prótons em seu núcleo. Vamos brincar, vamos para o polônio. Quem descobriu o polônio foi Marie Curie. Em homenagem à sua terra natal, a Polônia, ela foi lá e colocou o nome de polônio. Número atômico do polônio aqui, 84. Ó. O ano que eu nasci, tá? 84. Então, o número atômico é o quê? 84. Ou seja, quantos prótons o polônio possui? 84. Certo, gente? Ó, professor, a massa ali está aparecendo também. Já é bom, ó, 210, tá vendo? Já vai aprender. Olha aqui, deixa eu ver, o ósmio, né? O elemento químico de maior volume da tabela periódica, 76, tá vendo? O ósmio possui número atômico 76, ou seja, ele tem 76 prótons no núcleo. Vamos brincar mais um pouquinho, vamos pegar aqui um grande aqui, ó. 118 aqui, ó. Organessônio. Olha, 118, ou seja, ele tem 118 prótons no núcleo. Gente, o número atômico é isso. Então, gente, aqui, ó, o número atômico é isso. É o número de prótons no núcleo do átomo. Onde é que eu vou saber isso aqui, professor? Tabela periódica. Sem a tabela não tem como saber. Não vou ficar decorando também isso não. O que eu tenho que fazer é aprender. Olhar na tabela e saber onde é que eu localizo esse número atômico. Certo? Beleza. Professor, número de massa. Está lá na tabela também, viu? O que é a massa, professor? Gente, a massa é representada pela letra A. Está vendo aqui? Letra A. Que é igual a P mais M. Lembra que o modelo atômico de Rutherford, a maior parte da massa do átomo, ele se encontra onde? No núcleo. Está lá no núcleo. E essa massa vai ser quem? A soma dos prótons e do nêutron. Lembra que eu mostrei essa tabela aqui? Ó? Olha que a massa do elétron ela é muito pequena. Muito pequenininha. Então a gente acaba desprezando. E a massa do próton e do nêutron aí, ó. 1,6, 1,6. Já é um pouco maior do que o elétron. Então, a massa do átomo, para você calcular o número de massa, presta atenção, ó, para calcular o número de massa, que é a letra A gente vai pegar a quantidade de prótons e somar com a quantidade de nêutron, certo? Isso, gente, é a massa atômica, certo? Professor, onde é que eu acho isso? Está lá na tabela. Se você olhar a tabela, tem um número maior. De novo, vamos para lá. Vamos para a tabela. Olha aqui. O paládio, né? Cadê a massa dele, professor? É esse 106,42 aí. 106, certo? Isso é a massa atômica. Você decora? Não. Está aqui a tabela para você se orientar. Certo? Lógico, vai ter umas questões que a gente vai ter que calcular quantos prótons, elétrons, nêutrons, vai ter. Mas de antemão, já adianto que a massa atômica está na tabela. Por isso que eu falei com vocês que para que serve a tabela periódica serve para a gente... Eu tenho que decorar tudo? Não, você tem que aprender a utilizar. Certo? Então esse número, olha aqui, ó, o número que está na frente de vocês aqui, esse númerozinho aqui, tá vendo? 25, 26, 27, isso aqui é o número atômico. Tem algumas tabelas que é aqui embaixo. Se você pegar a tabela de vocês aí, vai ter um número aqui embaixo. Tem o manganês em cima 25 e aqui embaixo tem um número. Vai estar lá 54, 55. Né? Então é a massa. O que está em cima é o número atômico, o que está embaixo é a massa. O professor é sempre assim? Não, tem tabela que muda. Pode aparecer uma tabela com o número atômico embaixo e a massa em cima. Até na hora de resolver os exercícios, eu acabo misturando isso aí para o aluno
ele não colocar na cabeça que em cima é só o número atômico e embaixo é só a massa. A massa, ela é sempre maior do que o número atômico. Pode observar, pode pegar o menor. Pega aqui o hélio. Olha a massa do hélio. A massa é 4. O número atômico é 2. Certo? Você pega aqui o hidrogênio. Olha, massa 1, número atômico. Desculpa, a massa é até um pouquinho maior, tá vendo? A gente pode falar que a massa do hidrogênio é 1, o número atômico é 1. Mas mesmo assim a massa do hidrogênio é 1,008. Certo? Ah, professor, tem outras formas de hidrogênio? Tem, mas mais duas formas. A massa é 2, tem outro que a massa é 3. Isso a gente vai estudar ainda, que são os isótopos do hidrogênio. Mas se você pegar qualquer elemento químico aqui, o lítio, a massa, massa 7, né? Está 6,94, número atômico 3. Então a massa ela é sempre maior do que o número atômico, independente da posição, se está em cima ou se está embaixo aqui no número atômico. Certo? Ó. Basta aprender que A é igual a P mais N. Não vai ficar que A é igual a Z mais N. É até bom guardar isso aqui. Agora você ficar aqui, ó. N é igual a P menos A. N é igual a Z menos A. Pelo amor de Deus, gente. Então, coloque na cabecinha que a massa é igual a próton mais nêutron. E na hora de resolver, professor, como é que a gente vai resolver essa questão? Ele vai te dar lá, por exemplo, a massa do átomo, vai te dar o próton, para você calcular quem? Nêutron. Gente, é uma equação de 7º ano, coisa simples. Né? 7º ano a gente viu a equação, isso aqui é uma equação. A professora colocava lá, x é igual a P mais N. Né? Eu colocava o x é igual a y mais 2. E aí ela fala, y pode ser 2, 3, 4 ou 5. Você vinha aqui no lugar do y e colocava um valor e somava, entendeu? É uma equação simples isso aqui. Então guarde só essa equação aí, que A é igual a P mais N. Ou seja, a massa, o número de massa do átomo é igual à soma de próton mais nêutron. Certo? Aí tem essas formas aqui de você estar escrevendo. N é igual a P menos A. Não precisa disso. Certo? Olha a questãozinha aqui. Rapidinho. Opa, deixa isso aqui. Atividade. Um número atômico, Z, um número de massa, A, um número de prótons, nêutrons e elétrons do átomo. Ele quer saber tudo. Tá vendo essa representação aqui desse átomo? Me diga aí, quanto equivale o número atômico, número de massa, número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons? Essa é a pergunta da questão. Ó, então, nós temos aqui 5 elétrons. Esses pontos azuis aqui, ó, como ele está na eletrosfera, na parte externa, nós falamos que são os elétrons, lógico, né? Que a eletrosfera são os elétrons, na parte externa. Então, elétrons nós temos aqui 5, porque tem 5 bolinhas azuis aqui que estão representando os elétrons. No núcleo, essa parte de dentro aqui, ó, nós temos as bolinhas vermelhas e tem um P ainda, só pode ser próton, né? Então, próton tem 1, 2, 3, 4, 5 também. Ué, professor, vem cá, professor. Tem 5 elétrons e 5 prótons? Se tem 10 prótons, vai ter 10 elétrons? Sim. Se tiver 50 prótons, 50 elétrons? Sim. Por que, professor? É tudo igual assim? Aí ficou fácil demais. Então, se eu souber que tem 10 prótons, eu já sei que tem 10 elétrons. Gente, isso ocorre se o átomo estiver eletricamente neutro. Aí a quantidade de próton é igual à quantidade de elétron, certo? Então quer dizer que elétron nós temos 5, próton nós temos 5. Por coincidência, viu? Nêutron tem 5 também. Não é sempre a mesma quantidade, não. De jeito nenhum, certo? É diferente. Né? Aqui é coincidência, vai ter alguns átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons, prótons e elétrons. Vai ter átomos que há prótons e nêutrons iguais. Então, isso não é regra, não. Viu? E o número atômico, né? A gente já sabe que o número atômico é o quê? É o número de prótons. Prótons tem 5. A massa, professor, o que é a massa? É a soma de prótons mais nêutrons. É a soma de prótons mais nêutrons. Não é isso? Então, nós temos quantos prótons? 5. Nós temos quantos nêutrons? 5. Então, nós temos massa igual a 10. Certo? Ô, professor, vem cá. Que elemento químico é esse? O que é que eu faço para descobrir que elemento químico é esse? Você vai
ver qual é a quantidade de número atômico. Qual é o número atômico? O número atômico não é o número de prótons. Tem quantos prótons aqui? 5. Então quer dizer que se a gente for lá na tabela e procurar o número atômico 5 é o elemento químico? Exatamente. Bora ver a tabela periódica aqui. Então aqui, ó, já contou lá, deu 5 prótons, né? Ou seja, o número atômico é 5. Então aquele elemento químico é o boro, certo? Porque é ele que tem o número atômico igual a 5. Certinho? Então, o número atômico 5, que nem está lá, né? que é a quantidade de prótons, representa o que? O número atômico. Então, você vem na tabela e descobre que elemento químico é esse. Então, é dessa forma que a gente identifica o elemento químico. Eu tenho que saber quantos prótons ele possui. Se possui 10 prótons, é o neônio, certo? Porque o número atômico é 10. Certo, gente? Está aí o Z igual a 5, que é o número atômico. O A, que é a massa, é a soma de prótons mais nêutrons, que é 5 mais 5 é igual a 10. Prótons 5, nêutrons 5, elétrons 5. Tudo coincidência, viu? Não é sempre igual, não.